E eu quero convidar vocês, a igreja, a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12. Oh Deus, aleluia. Quem hoje olhou para o céu e achou que ele estava meio diferente hoje cedo? Eu achei que o céu estava diferente, né? Tinha umas nuvens clarinhas, um azul tão bonito, e o sol batia nelas. Eu achei tão diferente. Um dia abençoado que o Senhor nos deu, não é mesmo? Amém? Então vamos ler alguns versículos do capítulo 12 de Atos. E diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns para os maltratar. Alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido e encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra a respeito da oração que abre portas. Amém? Há momentos na nossa vida que nós passamos por problemas e eles parecem tão grandes que nos levam a pensar que deveria haver uma desistência daquela busca, da busca da solução do problema. E porque há momentos que parece que não haver esperança. Não sei se talvez você já passou por isso. Parece que está tudo perdido, que não tem mais solução, né? Mas, irmãos, o que acontece se nós nos voltarmos para e buscarmos a Deus em uma oração que faz com que as portas se abram? A palavra aqui, ela começa falando sobre Herodes. Herodes, nós sabemos que refere-se a uma dinastia de reis, né? Nós sabemos que existiu Herodes o Grande, né, o fundador da dinastia, e ele reinava quando Jesus nasceu, né? Ele foi quem ordenou a morte das crianças. Se nós olharmos lá em Mateus 2,16, foi ele que fez essa ordenança, que ordenou que essas crianças fossem mortas, porque ele agora sabia que o rei dos judeus, né, estava por vir. Depois nós temos também o Herodes, o Felipe, que era filho do grande. Ele era o marido da Heródias. Isso está lá em Lucas 3:1. Só que o que aconteceu? Ele tinha um irmão, que era o Herodes Antipas. E esse Antipas, ele roubou a sua cunhada.
roubou a esposa do seu irmão, que era Herodes, né? E foi essa mulher que pediu a condenação do João Batista. Porque João Batista, nós sabemos que ele foi um grande precursor do Senhor Jesus. E ele condenava as atitudes dela e também de Antipas. Então, por isso, João Batista foi morto da maneira que morreu, decapitado. Né? Uma coisa muito triste. E aí, nós temos também o Herodes Agripas I, Agripa II. E nesse tempo, ele disse ao apóstolo Paulo, o Agripa II, que quase ele se converteu ao cristianismo com as palavras de Paulo, né? Quando Paulo ele foi se defender, ele falou tão bem, né? E o poder de convencimento que Paulo tinha era tão grande que quase esse Herodes ele também se converteu. Por pouco, não aconteceu, né? Que pena. Mas aqui também nós temos o Tiago. Tiago e João, eles foram discípulos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os chamou de Boanerges, ou seja, que significa filhos do trovão. Acho que a fama deles não era muito boa, né? Então, ambos, Tiago e João, juntamente com Pedro, eles pertenciam àquele núcleo íntimo de Jesus. Né? Quem lembra daquela musiquinha lá, Pedro, Tiago e João num barquinho? Então, são esses três aí. E o que aconteceu? Nós, como lemos aqui no começo, a palavra diz que no tempo do rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão do João. E olha só o que diz o versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então vejam que o mal ali estava prevalecendo contra os cristãos. Por causa de algumas pessoas que estavam se agradando daquelas atitudes de Herodes. E não tinha pessoas que estavam se levantando de uma maneira significativa contra aquilo. Ele achou que ele podia fazer mais contra os cristãos. E foi aí também que, depois de ter mandado matar Tiago, ele prendeu Pedro. E aí, justamente quando eles estavam celebrando, como diz a palavra, a festa dos pães asmos, que era uma lembrança de quando o povo de Israel estava sendo liberto, né, do Egito. Nessa celebração, Pedro estava sendo encarcerado, estava sendo preso, estava sendo encerrado na prisão. A Bíblia diz que foram colocados 4 quaternos de soldados para cuidar de Pedro. Eles queriam ter a certeza de que Pedro não seria solto ou liberto de alguma maneira. Eles queriam mantê-lo ali encarcerado. Porque o Herodes ele iria apresentá-lo ao povo, e nós sabemos que certamente ele seria condenado à morte. Mas quando Deus ele tem um projeto, um propósito na vida de alguém, irmãos, não há nada que possa impedir isso. Aleluia. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida e ela ainda não se cumpriu, tenha certeza de que ela virá se cumprir. Aleluia. Tenha certeza de que Deus fará na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aleluia. E então, ele estava ali encarcerado e preso,
Mas a Bíblia também diz que Pedro, enquanto estava ali preso, a igreja fazia constante oração por ele, por aquele líder tão importante para a igreja. Aleluia. E então, agora a palavra diz que Pedro, ele estava dormindo entre dois soldados. Os soldados estavam tão presos quanto ele, praticamente, porque eles tinham que ficar ali do ladinho. Mas Pedro estava dormindo. E os guardas ali. E os outros dois ficavam para fora. Então, ele estava bem resguardado. A Bíblia diz no versículo 16 que quando Herodes estava para o fazer comparecer, né, nessa mesma noite, Pedro estava lá, esperando, né, provavelmente a sua hora, porque talvez ele não esperasse que acontecesse alguma coisa. A Bíblia não fala que ele esperava que acontecesse, mas Deus estava olhando por ele. Aleluia. Talvez você também não espere alguma coisa esplendorosa, inacreditável. Aleluia. Mas Deus está olhando por você. Ele conhece a sua situação. Aleluia. Tente estar conectado com o Senhor. O tempo todo, invocando o nome dEle. Tentando conhecer qual é a sua vontade para a sua vida. Aleluia. Então, o que me chamou a atenção, irmãos, era que Pedro, ele estava dormindo. Talvez se algum de nós aqui fosse preso, não sei se conseguiria dormir na prisão, eu acho que não. Mas Pedro estava lá, sabendo que poderia ir à morte, mas ele estava dormindo, entre os soldados que estavam ali. E Herodes, irmãos, ele tomou toda essa precaução para que Pedro não fugisse, ou que alguém tentasse libertá-lo, porque ele conhecia a história de Jesus, né? Agora esse rei, conhecia que Jesus havia sido ressuscitado, a pedra havia sido removida. Algo que foi, algo tremendo que aconteceu. Aquela pedra do túmulo foi removida e ele pensou, não, eu vou cuidar dos mínimos detalhes, vou encher de soldados lá, para que ninguém tente nada. Aleluia. E uma vez anterior, Pedro também foi liberto, de uma maneira sobrenatural. Então agora ele queria ter a certeza que isso não iria acontecer. Aleluia. Mas, irmãos, nós temos que ter a nossa visão espiritual das coisas. Aleluia. Nós temos que ter uma visão sobrenatural. Não só olhar no campo, a nossa visão natural. Aleluia. Mas nós temos que conhecer o Deus a quem nós servimos, amém? Nós devemos conhecer cada dia mais as suas obras, aleluia, o que Ele faz, o que Ele fez e ainda o que Ele fará no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. E então, estava essa situação em que ele estava totalmente cuidado, encarcerado, mas Deus estava ali olhando por ele, porque Deus ainda tinha projetos na vida deste homem. Então, na noite anterior ao julgamento dele, que aconteceu um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você também se sinta assim.
já está na hora, algo tem que acontecer. Aleluia. Assim como estava acontecendo com Pedro. Foi na noite anterior que aconteceu um milagre, que aconteceu uma vitória grandiosa para Pedro e para todos aqueles que estavam orando, buscando a Deus. Aleluia. Na mesma noite em que Herodes propôs matar, executar Pedro, Deus propôs libertá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Deus quis agir ali, naquele momento. Não foi nem antes e nem depois. E assim Deus fará também na sua vida. Glória a Deus. Não desista. Continue buscando, continue acreditando que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Essa providência de Deus, ela veio na hora exata. Aleluia. E a Bíblia diz que um anjo, no meio de uma luz, acordou Pedro. Aleluia. E tirou as suas correntes, glória a Deus. Deus tem libertação, tem liberdade para nós. Assim como libertou a Pedro. O anjo acordou só ele. Talvez sobre os soldados foi-lhes dado um sono profundo, para que eles não vissem e nem vissem nada acontecer. Deus, ele age de maneiras diferentes num mesmo ambiente. Aleluia. Deus, ele é surpreendente, porque ele faz coisas grandiosas, muitas vezes que nós nem conhecemos, nunca vimos, e coisas que provavelmente vocês verão na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Então, o anjo e Pedro, eles passam pela porta da cela, e veja o que é interessante, que o anjo diz: pega as suas sandálias, pega a sua capa. Ali havia uma mensagem: pega o que te pertence, pega o que é teu, porque para este lugar você não vai voltar. Aleluia, glória a Deus. A hora que Deus fizer, a hora que Deus transformar a sua vida, que transformar a sua situação, que mudar ela, tenha certeza de que não vai mudar, não vai voltar para o lugar a qual você estava. Aquela situação a que você estava, não vai retornar, porque o Senhor é Deus poderoso, e Ele vai fazer muito mais. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. O que nós aprendemos, irmãos, com esse episódio, com esse acontecimento na vida de Pedro? Aleluia. Que a oração, ela deve ser persistente. Aleluia. Nós devemos ser insistentes com o Senhor. O versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Orava sem cessar pela sua liberdade. Talvez por isso que Pedro estava lá na cela dormindo, porque ele sabia que havia pessoas, que havia um povo que estava intercedendo por ele, e que Deus iria agir, que Deus não iria desampará-lo. E o povo estava ali orando e buscando a Deus, buscando ao Senhor. A igreja não saiu fazer uma romaria, não saiu pelas ruas gritando: soltem Pedro, soltem Pedro. Não, eles não fizeram isso, não fizeram nenhum protesto, eles não idealizaram nenhum plano mirabolante para irem lá soltar Pedro. Isso que eu falei são tudo métodos humanos para se conseguir algo.
mas era algo no plano espiritual que tinha que acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso que eles oravam sem cessar. Às vezes sim, nós temos que nos impor, nós temos que abrir a nossa boca e falar, mas há situações, irmãos, que é só na oração mesmo, é só dobrando os joelhos. Aleluia. E essa é a nossa certeza de que o Senhor vai nos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter uma visão espiritual, sobrenatural das coisas. Buscar de Deus essa visão. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, ela não se rendeu. Ela não se rendeu quando ela teve a notícia de que Pedro seria executado. Aleluia. Mas clamou insistentemente. Glória a Deus. Jesus também, ele ilustrou a oração persistente, a busca insistente, quando aquela viúva que recebeu a justiça, né, do juiz, lá em Lucas 18, ela foi insistente, ela não desistiu enquanto ela não recebeu a sua justiça. Aleluia. Então, a oração, irmãos, ela abre as portas. Aleluia. Ela abre caminhos. Glória a Deus. Ela faz você enxergar coisas que você não via. Glória ao Senhor. Uma oração, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, ela nos faz conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Nós devemos conhecer, através da palavra de Deus, a vontade dEle. Amém? Irmãos, há orações que Deus não responde. Se eu perguntar aqui, quantas orações vocês fizeram? Quantas petições diante de Deus e que elas não foram respondidas? Quantas são? Você lembra mais das orações que você teve respondidas ou as que não teve respondidas? Aleluia. Quais são? A Bíblia diz que algumas elas não são respondidas por quê? Porque são com intenção maliciosa. Está lá em Tiago 4:13. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, nos seus próprios prazeres. Porque Deus, irmãos, Ele quer nos proteger. Ele conhece o nosso futuro. Aleluia. Ele conhece as nossas maneiras, a nossa maneira de agir diante de alguma situação, diante de algo que tem na sua mão. Então Ele nos protege muitas vezes quando não está respondendo a nossa oração, porque aquilo que nós estamos pedindo provavelmente não vai ser bom. Muitas vezes nós oramos e nós começamos a falar, né, para o Senhor, dar as diretrizes, né, se seria assim, seria assado, seria... E o Senhor muitas vezes não aprova isso. Tanto é que nós não recebemos. E há orações que nós fazemos que estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pela paz de Israel, de Jerusalém. A Bíblia no Salmo 122 fala isso. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Aleluia. Se você ora pela nação a qual o Senhor escolheu, você é bem-aventurado. Aleluia. Você será abençoado. Aleluia. Como diz a palavra, prosperado. Então ore por esta nação a qual o Senhor ama. A Bíblia também nos ensina que nós devemos orar por sabedoria. E a Bíblia diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá literalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Aleluia. Está lá em Tiago 1:5. Parece que é uma coisa estranha pedir sabedoria, ou pedir inteligência. Esses dias eu vi o testemunho de um pastor, que ele disse que ele se achava burro, e os colegas também chamavam ele de burro. E um dia, eles fizeram lá na sala de aula uma brincadeira de que se ele tirasse a nota mais alta do que a menina, que era a mais inteligente da sala, eles iriam para a igreja com ele. E eles toparam, porque eles sabiam que ele sempre tinha nota baixa, ele sempre era o pior da turma. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi orar. Aleluia. Ele foi orar a Deus e ele pediu que ele fosse inteligente, que Deus desse inteligência para ele. Aleluia. E no final das contas, não vou contar todo o testemunho dele, no final, que era a prova lá que eles fizeram, ele tirou a nota máxima da sala de aula. Aleluia, glória a Deus. Ele foi o melhor da turma, glória a Deus por isso. E aí os colegas tiveram que cumprir a palavra deles também, aleluia. E tiveram que ir para a igreja, aleluia. E ali alguns se converteram, conheceram o Senhor Jesus, glória a Deus. Vejo que através da sua oração, uma simples oração, que talvez possa parecer impossível, mas o Senhor, Ele tem propósito até nisso. Aleluia, glória a Deus. Então, não importa qual seja a sua dificuldade, qual seja o seu problema, lembre que o Senhor, Ele te ouve, Ele responde. Deus responde à sua maneira, a maneira que vai ser melhor para ti. Se você precisa de provisão, a palavra também nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aleluia. Quando você ora lá na sua casa, na hora da refeição, e você agradece, e diz, Senhor, que nunca falte o alimento na nossa mesa. Aleluia. Você acha que o Senhor não ouve? Tu acha que é só uma oração? Só um protocolo? Não, o Senhor, Ele está ouvindo, Ele está vendo. E através dessa oração, Ele está te abençoando, para que nunca falte o seu alimento. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos protege das tentações, do mal. A Bíblia em Mateus 6:13 diz, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E mais uma coisa, irmãos, o Senhor também nos ensina a interceder pelos nossos líderes, pelos dirigentes. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2:1-3 diz assim, exorto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aleluia. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Até pouco tempo atrás, muitos de nós não tínhamos o hábito de orar pelos nossos governantes. Não tínhamos o hábito de colocar os nossos prefeitos, os nossos vereadores em oração. Mas agora que as coisas, nós estamos enxergando diferente as coisas, que até mesmo, creio que seja Deus abrindo os nossos olhos, aleluia, que devemos colocar em oração todas essas pessoas que dirigem o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Vamos orar, colocar diante de Deus, porque isso é bom para nós, irmãos. É bom para o povo.
para que, como diz a palavra, que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, uma vida abençoada. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se você pensa que você está no seu limite, se você pensa que você não vai mais resistir, que não vai mais conseguir, lembre que na oração há poder. Aleluia. Há poder na oração, naquela oração em que você se derrama diante de Deus. Quando você tem convicção do que você quer, do que você está buscando, do que você precisa, derrama seu coração diante de Deus. Aleluia. Tenha certeza de que Deus irá ouvir, vai responder. Aleluia. E através dela, você vai conseguir abrir mais portas diante de ti. Aleluia. Ali a oração de um povo que estava em Jerusalém, orando insistentemente, buscando a Deus por um propósito. Que o seu líder fosse liberto, que ele saísse da prisão com vida. Aleluia. Aquelas orações foram ouvidas. Glória a Deus. A Bíblia diz lá no versículo 14 que, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Então ela estava assustada com o que ela estava vendo. E ela disse: Pedro está lá. Mas ela estava falando: não, é o anjo dele. Irmãos, não fique admirado quando Deus responder a sua oração. Aleluia. Se alegra. Creia que o Senhor vai responder. Creia que o Senhor vai fazer. E quando você estiver recebendo, louve a Deus por isso. Aleluia. Adore a Deus por isso. Não fale assim: eu não acredito. Quantas pessoas dizem: eu não acredito que isso aconteceu. Não seja incrédulo. Aleluia. Mas adore ao Senhor. Quantas pessoas receberam do Senhor uma vitória, uma cura, uma bênção e não voltaram para agradecer, não voltaram para contar o seu testemunho. Não seja como essas pessoas, mas seja como aquelas pessoas que são gratas ao Senhor, e que através do seu testemunho outras vidas possam ser incendiadas com esse sentimento, aleluia, de que pode receber, de que pode ser ouvido. Glória a Deus, aleluia.